É normal sentir raiva do seu filho, mas é quase um tabu falar sobre isso. Aqui nesse vídeo eu quero te explicar o porquê que isso acontece e como que é que você precisa verdadeiramente se preocupar quando você sente essa emoção diante de algum comportamento do seu filho, alguma coisa que ele fez que você não gostou, se sentiu frustrada, enfim. Se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental. E aqui nesse canal eu falo sobre maternidade, autodesenvolvimento, autoconhecimento, enfim. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui. Mas então vamos lá, vamos entender por que é que eu falo que é normal a gente sentir raiva dos nossos filhos. O que a gente tem com os nossos filhos, né, é uma relação. E todas as relações são permeadas por diversas, né, emoções diferentes. E a relação com os nossos filhos, ela é muito intensa. Por quê? Porque todos os comportamentos deles a gente leva para o lado pessoal. Porque nós somos responsáveis pela aquela criança, né? A gente é responsável pelo desenvolvimento dela. A gente é responsável por fazer os nossos filhos se tornarem adultos que têm os valores que a gente acredita. Então, todos os comportamentos deles fazem com que a gente realmente leve aquela coisa pra gente, né? Eu sou responsável. Então, se ele tá fazendo alguma coisa errada, eu estou errando, né? É como se a gente realmente fizesse essa ligação entre o erro do nosso filho é um erro nosso necessariamente enquanto mãe. Então, quando eles fazem alguma coisa que tá ou diferente do que a gente acredita, ou que a gente já ensinou e eles já sabem o que é o certo e eles fazem mesmo assim, isso traz uma frustração e uma emoção de raiva realmente muito intensa. E é normal, tá? Então, assim, muitas mães se sentem culpadas por sentir raiva dos filhos, né? Depois que passa, elas realmente se sentem mal por ter sentido aquilo. Mas o problema não é a emoção, porque, como eu expliquei, é natural que todas as relações sejam permeadas por diferentes emoções e, principalmente, uma relação de maternidade, né? Que a gente tem essa relação de responsabilidade muito intrínseca com os nossos filhos. Só que qual é a questão? O problema é que muitas vezes, né, assim, a grande maioria das pessoas da nossa geração não aprenderam a lidar com as emoções. Então, o que acontece quando a gente sente raiva? A gente tem uma tendência natural a querer se livrar dessa emoção. Por quê? Porque não é uma emoção gostosa de sentir. É uma emoção que é desconfortável, que é ruim. Então, assim, a gente realmente tenta se livrar dela. Porque a gente não aprendeu na nossa infância que tá tudo bem sentir as coisas que a gente sentia, né? Então, hoje a gente tem essa dificuldade realmente de administrar os nossos comportamentos diante das nossas emoções. Então, quando eu sinto raiva, muitas vezes é como se eu quisesse descontar na pessoa que está fazendo eu sentir essa raiva, né? É como se eu quisesse jogar para ela a minha frustração. Então, muitas vezes a gente sente que a gente pode culpar a criança, né, pelo que a gente está sentindo. Só que o que acontece na realidade é que o que a gente está sentindo advém das nossas expectativas, do que a gente imaginou que iria acontecer ou que deveria acontecer. Então a gente se prepara para uma situação e muitas vezes ela não se desenrola da forma que a gente gostaria, que a gente acha que deveria, enfim, no tempo que a gente queria. E aí a gente acaba se frustrando e isso desperta realmente essa sensação, né? Essa emoção de raiva. E aí como eu falei, tá tudo bem você sentir isso, porque a gente não consegue controlar o que a gente sente como emoção.
A emoção, ela é sempre, 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 100% das vezes sentida no nosso corpo. Então, é um nó na barriga, um nó na garganta, um aperto no peito, ou então a mandíbula que trava. Então, isso são emoções. A gente sente ela com o corpo. A partir do momento que a gente sente essa emoção, o nosso cérebro interpreta o porquê que a gente está sentindo aquilo no nosso corpo, e aí ele começa a tirar algumas conclusões. E aí, a junção da emoção que a gente sente no corpo com a nossa interpretação cognitiva, o nosso cérebro fazendo uma interpretação daquela sensação corporal, junto formam os sentimentos. Então, eu sempre falo que a gente não consegue controlar, a gente não consegue modificar, assim, ou realmente ter o controle do que a gente está sentindo como emoção, mas a gente consegue ter controle do que a gente pensa a respeito dessa emoção. Então a gente consegue sim modificar os nossos sentimentos. Então, assim, tudo bem, a gente consegue então sentir, né, a raiva. Eu não sei se você já assistiu aquele vídeo, né, aquele filme do Divertidamente, que mostra, né, as 5 emoções básicas, né, que é alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Então, assim, essas são emoções básicas, né? A gente realmente nasce com a capacidade, assim, de sentir elas, ou muito, muito cedo a gente tem a capacidade de sentir elas. Mas a forma como a gente interpreta, né? Quando, sei lá, a raiva aperta o botão, a alegria aperta o botão, é construído. Então, a gente vai se sentindo de determinadas formas e a gente vai tendo o poder de pensar de determinadas formas a respeito daquilo que a gente está sentindo. E aí, o que eu falo é que tá tudo bem você sentir raiva, mas não tá tudo bem você descontar essa raiva na sua criança. Por quê? Porque, como eu falei, não é responsabilidade dela a forma como você está se sentindo. E muito menos é responsabilidade dela ter o controle sobre as suas ações. Porque, assim, muitas vezes, assim, eu já vi muitas mães falarem que eu estou falando assim com você, ou você está eu tô punindo eu tô botando você de castigo, eu tô batendo em você, eu tô gritando com você, eu tô fazendo essas coisas, porque você fez tal e tal e tal coisa. Porque você está me tirando do sério. Porque você está fazendo eu perder a paciência. Quando, na verdade, o que acontece é que você sentiu uma emoção e você não conseguiu controlar os seus comportamentos. Você não conseguiu controlar as suas ações diante daquela emoção que você sentiu. E eu sempre falo que é culpa nossa, mas ao mesmo tempo não é, porque a gente não sabe o que fazer. A gente não foi ensinado a escolher uma atitude que seja respeitosa, que seja ok, diante de emoções difíceis, né? Então, o que a gente tem de referência, né, na nossa infância, a grande maioria das pessoas que foram educadas, né, em 1980, 90, 2000 e tudo, é de pais que não sabiam o que fazer com as próprias emoções e responsabilizavam a gente por essas emoções, né? Então eles realmente tinham atitudes que eram muito desrespeitosas com a gente e justificavam isso no nosso comportamento. Então acabou que a gente primeiro que a gente não aprendeu, né, a lidar com as nossas emoções, porque a gente estava tendo ali como referência isso é normal. Então, quando minha mãe fica com raiva, quando meu pai fica com raiva, ele grita comigo. Então, é isso.
ele pode gritar comigo. Ao mesmo tempo, a gente não podia fazer isso, né? Porque a gente era criança, então a gente era ensinado a sentir e a abafar aquelas emoções, né? Então, assim, a gente realmente não tem ferramentas para lidar com emoções difíceis hoje. E segundo, que, como eu falei, a gente não aprendeu a lidar, e segundo, que a gente normaliza, né? A gente realmente tem essa sensação de que os nossos filhos têm o controle de como a gente vai agir, né? Só que não faz sentido. Você tá vendo que você tá dando para o seu filho o poder de escolher se você vai ser respeitoso ou não, se você vai conseguir agir de uma forma que você acredita que é a correta, porque você não está tendo controle dos seus próprios comportamentos. Então, assim, quando a gente fala isso para o nosso filho, o que a gente está dizendo para ele é: eu preciso que você mude o seu comportamento, porque se você não mudar o seu comportamento, eu não sou capaz de mudar o meu. Eu preciso que você mude o seu comportamento para que eu consiga mudar o meu, porque eu não consigo controlar o meu comportamento caso você continue agindo da forma como você está agindo. E é uma criança. Então, se eu não consigo controlar o meu próprio comportamento diante de uma emoção difícil, por que é que eu acho que o meu filho vai ser capaz de controlar o comportamento dele, de agir da forma que eu acho que é correta, se eu não consigo fazer isso, eu como adulta? Então, é muito importante que a gente entenda que toda emoção é válida, toda emoção pode ser sentida, toda emoção é normal de ser sentida, mas nem todo comportamento é aceitável. E aí nisso a gente tem que direcionar os nossos filhos, quando eles estiverem frustrados, com raiva e tudo, a gente tem que direcionar o comportamento. A gente, por exemplo, a criança fica frustrada porque queria um brinquedo e aí a outra criança pegou e não deu para ela. Então, assim, eu posso validar a emoção, eu posso falar para ele: filho, é muito ruim mesmo quando a gente quer um brinquedo e não pode ter, mas você não pode bater nele, você não pode beliscar, você não pode morder ele porque você está frustrado. Esse comportamento não é aceitável, esse comportamento não é uma opção. E a gente tem que fazer isso com a gente. Então, principalmente sabendo que os nossos filhos não têm a parte do cérebro responsável por tomar as decisões, né, por fazer análises críticas e tudo, essa parte do cérebro ainda não está formada, porque ela só termina de ficar pronta com 25 anos. Então, sabendo disso, eu não posso botar a responsabilidade do meu comportamento nele. Se ele se comporta ou não da forma como eu acho, porque ele não consegue, muitas vezes ele não consegue mesmo, ele não tem a habilidade neurológica, né, a capacidade neurológica de agir da forma correta. Porque muitas vezes, assim, a criança sabe o que é certo, ela sabe o que é certo, mas ela não consegue agir de acordo com aquilo. E aí eu não vou muito longe, porque se eu disser para você que você sabe que você precisa comer de forma saudável, você sabe que você não é para estar indo dormir tarde, então quando você está assistindo um seriado, não é para você dar play no próximo. Você sabe disso, mas mesmo assim você faz. Por quê? Porque a parte do cérebro que é responsável por saber as coisas é diferente da parte do cérebro responsável por agir de acordo com as coisas que a gente sabe. Então, assim, muitas vezes os nossos filhos não sabem. Então, a gente tem que direcionar o comportamento dele enquanto a gente direciona o nosso. Porque eu não posso direcionar o comportamento dele me descontrolando do meu próprio comportamento. Então, pensando nisso, eu desenvolvi um desafio de 30 dias em que cada dia eu trago uma estratégia diferente para que você entenda como é que funcionam as suas emoções e para que você tenha ferramentas práticas para ter paciência
quando você estiver sentindo uma emoção difícil, raiva, frustração, enfim. Por quê? Porque a gente não foi ensinado essas ferramentas. E eu sei o quanto muitas vezes a gente age no impulso porque a gente não tem essas ferramentas e depois a gente se arrepende. Então, pensando nisso e pensando também na vida, né, conturbada da mãe, assim, sem tempo, o que é que eu fiz? Eu fiz esse desafio de 30 dias, em que cada dia eu trago uma ferramenta e cada ferramenta é explicada em um vídeo de, no máximo, 5 minutos. E aí, em menos de 10 minutos do seu dia, você consegue entender a ferramenta, fazer o que tem que fazer lá. Tem um planner que você vai preenchendo para realmente para que você consiga absorver as coisas da melhor forma possível, mas em menos de 10 minutos por dia, você vai conseguindo desenvolver essa paciência. E aí, eu já te adianto, eu não consigo fazer você ficar calma, eu não consigo fazer você não sentir raiva. Ninguém consegue fazer isso, né? Mas eu consigo te ensinar a ter paciência, porque a paciência é a habilidade de ter um comportamento adequado quando a gente está sentindo uma emoção difícil. Porque vamos combinar, né? A gente não é desrespeitoso, a gente não fica gritando, explodindo e, enfim, fazendo essas coisas quando a gente tá calma. A gente faz isso quando a gente tá com raiva, quando a gente tá frustrada, quando a gente tá realmente ali sentindo uma emoção difícil de sentir. Então, é isso que a gente precisa desenvolver. A habilidade de agir de forma adequada quando a gente está sentindo alguma emoção difícil. Então, se você tem interesse em desenvolver a sua paciência, né, essas habilidades, com ferramentas práticas, eu vou deixar o link aqui embaixo do Desafio Acalma, que eu tenho certeza absoluta, eu tenho várias pessoas que já fizeram esse desafio e já me trouxeram muitos relatos positivos e eu tenho certeza absoluta que pode ajudar muito você aí na sua casa. E se você gostou desse conteúdo, eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser muito útil para você também. Nele eu falo sobre como o seu filho mostra o caminho, né? Como ele faz você desenvolver as coisas que você precisa desenvolver e como ele tem um mapa realmente para te mostrar o que é que precisa ser olhado aí dentro de você para que você se torne a melhor versão que você pode ser nessa vida. Então é isso. Beijo, tchau, tchau.